Agora a gente fala da primeira onda de frio do inverno que acabou derrubando por completo as temperaturas aqui em São Paulo. Gente, que frio, né? Bateu recordes em várias regiões, não somente aqui, como em várias regiões do país. Agora, a pergunta que fica é: até quando vai essa friaca? Essa é a pergunta. Se você gosta de frio, deve estar adorando. Eu, por exemplo, não gosto muito, tá? Então eu quero saber até quando essa friaca vai. Quem vai trazer para a gente todas essas informações é o Alexandre Nascimento, diretor e meteorologista da Notus. Alexandre, você é do time friaca ou não? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Renan. Olha, te confesso que eu gosto do frio. Agora, o que aconteceu essa semana, né, termina ultrapassando aí os limites do gostar, né? Realmente eu me senti bastante incomodado. Agora me diz uma coisa, a pergunta, já que a gente não é muito do time frio, é até quando, né, vai essa onda de frio? E, aliás, o que provocou, né, essa onda de frio tão intensa? Veja bem, Renan, nós tivemos aí o deslocamento de uma fortíssima frente fria, né? Com um sistema de alta pressão na sua retaguarda associado, e foi esse sistema de alta pressão que derrubou as temperaturas. Só para a gente ter uma ideia aí, né? Só fazendo aí um resumo do frio, a menor temperatura no país aconteceu lá na Serra Catarinense, Bom Jardim da Serra, segundo os dados do Epagre-Cirano, 9,2 graus negativos. Subindo, né, nós tivemos aí no estado do Paraná temperaturas de quase 5 graus negativos no extremo sul do estado. As capitais aí, Curitiba, por exemplo, teve temperatura de 2,3 graus no dia 25, temperatura máxima de apenas 10 graus, né? Aqui na cidade de São Paulo também nós tivemos um recorde aí de 30 anos, não fazia tanto frio numa tarde há 30 anos, 13,5 graus foi a máxima. O frio chegou lá no sul da Amazônia, esse fenômeno é chamado de friagem, com o Rio Branco registrando 13,7 graus. Essa frente fria, Renan, ela já começou a perder intensidade. Ontem mesmo, a gente já teve aí um pouquinho de sol na cidade de São Paulo. É lógico que ainda, né, a sensação das pessoas é de bastante frio, mas o paulistano e também boa parte do Brasil vai perceber que ao longo desse final de semana, das próximas semanas, essa condição aí ela vai sendo amenizada. Calor realmente, né, por enquanto, Renan, você vai ter que se contentar com esse friozinho mais ameno, tá? Mas essas altíssimas condições aí de frio intenso realmente já começam a se despedir. Agora, a gente sabe muito bem que é um período também de muita chuva no Nordeste, né? O que a gente consegue projetar para os próximos dias e para essa temporada? Olha, na faixa leste, né, é realmente uma época de bastante chuva. É, por exemplo, as grandes festas que tem nessa época do ano, né, os grandes São Joãos, como por exemplo em Campina Grande e em Caruaru. Eu morei em Campina Grande, né, então era muito normal nessa época do ano você ir para o Parque do Povo e pegar chuva. E esse ano, né, ainda está chovendo bem, né, lembrando que a gente já entrou no fenômeno El Niño e uma das características dele é tirar a chuva do Nordeste, mas isso deve ficar para o ano que vem. Tá? Então a gente segue ainda nessa faixa leste, desde ali da região, né, de Sergipe, Alagoas até o Rio Grande do Norte, ainda com expectativa de bastante chuva. Pelo interior, né, já é um tempo mais seco, por exemplo, lá no interior da Bahia, o pessoal, né, que é uma região de bastante agricultura, já está experimentando um tempo bastante seco. Então, pelo Nordeste, é mais ou menos aí que vai aí nas próximas semanas. E quando a gente olha para o sul do país, há essa previsão também de chuvas? Olha, nós temos aí para essa próxima semana um retorno de condição de chuva de forte intensidade, né? No sul do Brasil, nós tivemos mesmo essas frentes frias que provocaram, por exemplo, bastante chuva em São Paulo, né? O que não é normal, né? Choveu bastante também em Goiás, tal, mas lá no sul choveu menos do que choveu aqui em São Paulo, por exemplo. Só que nessas próximas semanas essa situação se inverte. A gente vai ter aquela condição típica de El Niño, né? Com frentes frias semanais, expectativa de bastante chuva. Ainda não é, Renan, que fique bem claro, né? Aquela condição extrema, né, tal qual aconteceu, por exemplo, em 2024. Pessoal, fiquem tranquilos,
vai chover forte, vai ter ali pontualmente problema, tá? Mas nada comparável àquela ocasião. Tá? Então, ó, nessas próximas semanas aí, a partir, né, desse mês de julho, a gente já começa a ficar com o olho bastante, né, preocupado e voltado para o sul do Brasil, porque começam as precipitações típicas de El Niño, né, já a partir dessa próxima semana. Agora, Alexandre, quem estava aqui em São Paulo, a gente que acorda bem cedinho para vir a CNN, o pessoal que sai para trabalhar, acompanhou, né, durante esses últimos dias aqui na capital paulista um nevoeiro assim que não dava para ver quase nada, até mesmo alguns pousos, né, e decolagens nos aeroportos aqui de São Paulo tiveram ali um tempo para ser remanejado, tiveram de aguardar. Essa névoa, ela é característica dessa época do ano e, sobretudo, tem a ver com essa onda fria, né, essa onda de friagem, né, que a gente teve aqui na capital paulista. E já te pergunto também, tem uma nova previsão de ondas frias e geladas para os próximos dias? Olha, Renan, sob o ponto de vista de nevoeiro, sim, é nessa época do ano que a gente tem problemas, não só em São Paulo, né, como também no sul do Brasil. É nessa época do ano, por exemplo, né, a gente que faz reunião em outros estados, né, nessa época que os seus voos sempre são aí desviados para outras localidades, seja em Curitiba, seja no Rio de Janeiro, seja em Santa Catarina, né, então isso sim tem a ver exatamente com o frio. Existem duas formas de você saturar o ar e formar, né, essa condição, que nada mais é do que uma nuvem que se forma próximo do solo. Né? Uma delas é você injetar muita umidade e a outra é injetar frio. Né? E a gente teve as duas coisas essa semana, então por isso que a gente observou aí esses nevoeiros se formando aqui na faixa leste do país. Tá? E, sob o ponto de vista de novas ondas de frio, por enquanto, elas vão ficar, né, afastadas. Lógico que assim, vai continuar esse friozinho característico dessa época do ano, tá? Mas onda de frio mesmo, né, com essa sensação horrível que a gente teve essa semana, por enquanto a gente está fora. Que notícia boa, Alexandre. Fiquei feliz, hein? Conversamos com o Alexandre Nascimento, diretor e meteorologista da Notus. Alexandre, obrigado. Valeu pelas explicações. Um ótimo sábado para você. Para vocês também, um ótimo sábado a todos. Valeu, obrigado.